especulações é o que nós mais temos, livros que falam sobre céu, sobre inferno, sobre a volta de Jesus, mas da perspectiva do autor, do escritor. Experiências pessoais, de pessoas que foram no céu, foram no inferno. A experiência de cada um é para cada um. Eu não quero me alimentar com as experiências, embora respeito as experiências de cada um e tenho as minhas próprias experiências, mas elas não servem de parâmetro para eu conhecer a palavra de Deus. Então, o que nós precisamos é entender o que a palavra de fato fala. Se é isso que você quer, entender o que Deus deseja falar para você por meio do Apocalipse, então bem-vindo ao nosso webinário de 4 dias, onde nós vamos passar esse tempo fazendo exatamente isso, tentando entender a mensagem do Apocalipse, a mensagem central do Apocalipse, como estudar, como entender o Apocalipse de uma forma não especulativa, mas de uma forma que a gente chama na teologia de exegética, né? Ou seja, eu tiro o pensamento do texto bíblico e coloco na minha mente. Isso é exegese. E existe o oposto, a exegese, aquelas pessoas que têm um pensamento, uma ideia mirabolante, tira essa ideia da sua mente e tenta enfiar nas entrelinhas da Bíblia, mas não cabe, não dá. Infelizmente, muitas das vezes, nós já nos alimentamos de exegeses, não é? De pensamentos humanos e pensando ser a palavra de Deus. Tá certo? Mas vamos lá. Você que ainda não está com papel e caneta e Bíblia, faça isso. Pegue aí. Bom, então, quando nós falamos desse livro maravilhoso, que é o livro do Apocalipse, uma das coisas que eu observo é uma grande dificuldade das pessoas com o livro do Apocalipse. Tá? De certa forma, isso é normal, esperado. Por quê? Porque o Apocalipse é um dos livros mais difíceis de se interpretar, tá? Eu estou falando com vocês aqui de exegese, que é esse processo de entender o que o texto diz. O que eu quero saber na mensagem que eu ouço, domingo, por exemplo, não é o que o pastor pensa sobre o texto, a opinião dele sobre o texto, por mais que eu o respeite. O que eu quero saber é o que a Bíblia diz sobre aquilo. E eu quero que ele me explique o que a Bíblia diz, certo? Isso nós chamamos de exegese. Isso é o que o bom pregador faz. Isso é o que o bom pastor faz. O bom pastor lembra até de Jesus, né? Eu sou o bom pastor, né? Mas um pastor devidamente qualificado, se você é pastor, você que está me ouvindo, se você é líder, uma das características principais de um líder é interpretar fielmente a Bíblia, ensinar e interpretar fielmente a palavra de Deus. Então, mesmo aqueles que se dedicam à interpretação da Bíblia, nós temos especialistas que interpretam a Bíblia, são os chamados exegetas, os comentaristas bíblicos, não é? Mesmo entre os estudiosos do Apocalipse, as pessoas que dedicam a sua vida a interpretar o livro do Apocalipse, mesmo entre os estudiosos, existe dificuldades de interpretar alguns pontos do Apocalipse. Essa é a notícia ruim. Já vou te dar uma notícia boa, tá? A paz, Tiago, já vou te dar uma notícia boa. Essa é a ruim. Mesmo entre os estudiosos, existem pontos que há discordância entre um, entre o outro e entre o outro. 4 pontos de vista diferentes. Isso se deve ao fato de que o Apocalipse ele é um livro, de fato, complexo na sua interpretação de alguns textos, de algumas passagens. Tá ok? A paz, Natan. Mas a notícia boa é a seguinte: a mensagem central do Apocalipse, a mensagem principal, aquilo que nós precisamos entender e saber para a nossa comunhão com Deus, para descansarmos em Deus,
para confiarmos em Deus, para irmos para a presença de Deus. Tudo aquilo que nós precisamos saber está claro. Está claro. Então, o problema é que muitas pessoas têm grande dificuldade com o Apocalipse, mas porque elas não sabem como estudar o Apocalipse. Ou então elas se atêm a questões secundárias. Elas se prendem a questões secundárias e não questões centrais. Nas questões centrais, e nós vamos tratar aqui nessa primeira aula dessas questões centrais, não há discordância entre os grandes estudiosos da palavra de Deus, tá? Muitas pessoas têm essa dificuldade para poder entendê-lo e olham para ele como sendo livro de um conteúdo cheio de mistérios, um conteúdo que você não consegue decifrar. E como que o Apocalipse tem muitos símbolos, de fato, que parecem difíceis de se decifrar, de se interpretar, as pessoas acabam desistindo de ler o livro de Apocalipse, porque elas pensam que não são capazes de entender a mensagem do livro, tá? Mas como eu disse, a mensagem central do livro do Apocalipse, todo cristão consegue entender e deve entender, e é isso que eu vou te ajudar a fazer nesse nosso webinário, tá? Nesses 4 dias que nós vamos estar juntos aqui.